Boa tarde, Ive. Tudo bom? Boa tarde, Juliana. Tudo bom? E você, Ju? Tô ótima. Prazer ter você aqui comigo hoje. Que gostoso a gente poder bater um papo aqui, né? Porque papos a gente sempre bate, né? E hoje o nosso tema é sobre perdão e amor. E quando a gente fala de perdão, às vezes as pessoas acreditam que a gente tem que perdoar sempre o outro e para o outro, né? E esquece que muitas vezes a gente precisa se perdoar também. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. É lógico que o assunto vai se desdobrando. Mas antes de mais nada, né? Pra gente poder começar, fala um pouquinho de você. Eu já te conheço, mas as pessoas não te conhecem, né? Então, se apresente, né? Fale um pouquinho sobre a sua história. Quem é você? O que você faz? Se apresenta um pouquinho pra gente começar a desenrolar esse bate-papo aqui descontraído. Vamos lá. Então, assim... eu tenho a formação em psicologia, né, Ju? Então, em algum momento, quando eu fui prestar vestibular, eu sabia que era na área de humanas, o meu desejo, até fiquei bastante em dúvida entre medicina e psicologia, acabei entrando, fazendo psicologia, amei, né, gostei muito desse curso e atuei por muitos anos e atuo atualmente. E num determinado momento da minha vida, eu fui participar de um curso, de um workshop, que é a Constelação Familiar Sistêmica. E lá eu conheci, me apaixonei também, porque tem uma ideia de inclusão, de respeito, de hierarquia, e que tem tudo a ver com o nosso tema hoje. De amor, né? A constelação, ela fala muito de amor, né? Muito. Quando a gente fala de inclusão, hierarquia e respeito, a gente tá falando de amor, né? De amor. Para além de um sentimento, o amor é uma vibração, é um estado, né? É um estado de espírito. E aí eu me encantei com isso, fui fazer a minha primeira constelação e naquele momento eu tive uma experiência, né, que posso dizer que tem a ver com perdão. Eu fui constelar a minha relação com a minha mãe, que eu sempre achei que eu tinha a ideia, a percepção, e é sempre assim quando alguém vem constelar, né? Se tem uma ideia, e aí a constelação nos abre uma possibilidade de um olhar, de uma percepção totalmente diferente, né? Na relação com pessoas, numa determinada situação. E aí eu vi o quanto era ligada ao meu pai, e o quanto eu excluía a minha mãe, não olhava para ela. Minha ligação total era assim, ó, eu e meu pai. Achava este homem, e acho até hoje, tem muito respeito, uma pessoa inteligente, uma pessoa parceira, né, sempre me dando apoio nas minhas questões. E tinha percepção, sentimento que minha mãe estava sempre me criticando. E na constelação eu tomei a consciência de que, opa, eu tenho feito algo que também não facilita essa relação, essa minha proximidade com minha mãe. É como se eu não a visse. Era assim, ó, minha ligação era direta e reta com meu pai. A partir desse momento, eu comecei a fazer diferente, né? Eu comecei a me relacionar e a me comunicar com a minha mãe de uma forma diferente. E essa relação começou a mudar, mudou muito. E é interessante você falar isso, porque como você tinha já afinidade com seu pai, é muito mais fácil. O que a gente faz? A gente pega aquela pessoa que a gente tem afinidade, se aproxima dela, porque é mais fácil lidar com ela, e pega aquela que você não tem, às vezes, tanta facilidade, e aí você fala, não, essa aqui eu não preciso dar conta dela agora e tudo, e aí ela que tá me excluindo também, e não percebe que por conta dessa não afinidade tão próxima, você também exclui, né? E isso que a gente chama de ciclo vicioso. Então, a princípio, eu me senti excluída e eu fazia essa exclusão sem uma consciência, uma clareza, né? Então, sim. na visão sistêmica, a gente pode ter essa clareza. E outros processos de autoconhecimento, né, Juliana? Que eu acho que essa questão do perdão é um olhar para dentro de si, que foi esse processo que aconteceu comigo. Então, olhar para si, olhar o que está acontecendo, qual é o movimento, qual é o comportamento. E na medida que eu posso, então, ter um outro comportamento, agir de uma forma diferente, as coisas mudam. Quando você fala isso, né? Eu me relaciono, eu me aproximo de quem eu tenho afinidade e eu excluo o outro. É isso que a gente faz quando a gente se sente
magoado, traído, quando estamos nervoso, irritado com alguém, quando a gente não perdoa alguém, a tendência é até para se excluí-la. defender, né? Então, você não Processo. quer lidar com aquilo, não quer lidar com aquilo que você tá vendo como rejeição, porque aquilo te dói, né? Aquilo vai te agredir de alguma forma. Soa como agressivo. Poxa, a pessoa não gosta de mim. Ou o que eu fiz de errado? O que eu tô fazendo que tá fazendo aquilo dar errado? E aí vem também essa questão de autopunição, né? Ou você se pune, né, por aquilo. Uai, mas pera, por que minha mãe me trata diferente? O que eu estou fazendo de errado, né? Então, dá para ir para esse outro viés do errado de mim, né? E o que eu estou fazendo de errado, muitas vezes aí eu passo a alimentar sentimentos ruins, né? Ou uma autorraiva, né? Eu começo com situações em que eu auto me puno, porque se o outro não gosta de mim, o que será que eu fiz de errado? E aí eu começo. Ou eu começo no processo de isolamento ou de autopunição. De novo, vira um ciclo vicioso. Ou até mesmo um outro processo, que é o processo da vítima, né? Ah, então ela não gosta de mim, tá tudo certo comigo, ela que é do mal. Ela é do mal, eu sou perfeita, maravilhosa, não tenho problemas, então é uma pessoa que é do mal. E aí, entrando nessa vítima também é um problema, porque as vítimas não buscam solução, elas sempre vão estar buscando formas de validar que elas realmente são vítimas e que elas realmente estão certas e que o outro, sim, é que é o que está errado, né? Juliana, é isso. A vítima não tem solução. Vítimas não buscam solução, vítimas buscam aliados, né? Elas buscam aliados e elas reclamam o tempo todo. Então, o tempo todo tá reclamando, nada dá certo, tudo acontece com ela, tudo de catastrófico, né? É tudo de ruim, é tudo comigo. E a vítima fica também buscando esses aliados, buscando quem valide esse sentimento, esse pensamento, e ela fica sempre neste lugar e nesse mundo. Deste lugar não é possível fazer nada. Então, nos processos de autoconhecimento que nós trabalhamos o tempo todo, é olhar para isso. Se eu estou em algum momento da minha vida, se eu estou em alguma situação, em alguma relação que não está fluindo, porque amor flui, perdão é algo que flui. Se eu estou numa condição que eu não sinto isso, que eu sinto que está travado, né? Eu preciso de algum processo, eu preciso de algo, de alguém que me ajude. Então, algo que eu falo muito é isso. Tem alguma situação que você não consegue lidar, que a tua vida tá travada, empacada? Vá buscar ajuda. Então, gente, e é tão simples às vezes, né, para o outro ver, porque quando a gente está dentro de uma situação que é um emaranhamento, né, ou uma situação complexa, o que acontece? Você tá ali no meio, está envolvido e não percebe. E às vezes é uma sacada que o outro te traz, é um start, e aquilo tudo se dissolve com mais facilidade e mais fluidez. E você sabe que você trouxe esse episódio da sua vida, e na minha casa eu também tive um episódio assim, né? Não como o seu, de me sentir excluída, mas eu tinha muito ranço mesmo do meu pai, né? Então, eu passei por uma situação de complexa na infância, e aí eu achei que meu pai não me acolheu. Na verdade, eu não tive acolhimento nem de pai nem de mãe, né? Num determinado momento, que eu já contei aqui a história pra vocês, eu sofri um abuso, tudo, e não tive esse acolhimento de pai e mãe. E aí, só que na época, eu como criança, como eu tinha a idealização do pai, porque era naquela idade que pra criança o pai é o super-herói, como eu botei a culpa no meu pai. Então, eu tive um apego muito grande pela minha mãe durante a vida toda e um ranço do meu pai. Mas ranço, não era assim, tipo... não afinidade, era ranço mesmo, raiva. E aí, essa raiva alimentou a raiva dele e ficou nesse ciclo vicioso. E isso foi se dissolver a partir do momento que eu entendi que meu pai não sabia lidar com aquela situação. Quando eu saí da posição da criança ferida, olhei enquanto adulta para aquela situação, né? E percebi que, poxa, meu pai não conseguiu lidar com aquilo também que aconteceu e ele não sabia lidar, mas isso não significa que ele não me ama.
Só que para entender isso, eu precisei sair da posição de vítima. A vítima. A vítima. E quando a gente fala vítima, essa vítima, ela realmente ela fica ali na dor. E essa dor faz com que ela não enxergue as outras coisas. E não enxergue nem o amor. É tão complexo isso, porque olha só, é uma dor tão profunda que você não enxerga o amor. Ô, Juliana, você falou uma palavrinha aí que é mágica, né? Quando eu acho que alguém faz algo ruim pra mim, eu acho que eu sou perfeita, que o outro não. O outro cometeu um erro, né? Então... Não soube lidar com... Não soube lidar. Então, nós não somos perfeitos, nossos pais também não são. Não são. E quem nos diz que o seu pai também não tenha sido uma vítima de alguém, de uma história, do vovô e da vovó, né? Então, essa possibilidade de olhar para além do que essas nossas relações, e muitas vezes nós temos situações, sim, como você fala de raiva, de ranço, eu falo situações traumáticas, um abuso é uma situação traumática, né? Não só no nível emocional, no nível psicológico, no nível corporal, a gente vê muito claramente isso, né, Ju? Então, nesses traumas, a gente não perdoa o outro. Como é que meu pai não me acolheu? Como é que minha mãe? Onde estava a mamãe que não me protegeu? E aí, você consegue, no meu caso, que pode ser um insight aí para quem já passou por essa situação, está passando, é entender que talvez, né, não existem regras. Lembra que aqui eu sempre falo, não é sobre cagar regras. Não cagamos regras, são só exemplos para trazer clareza. Que talvez você ainda esteja naquela criança, e a criança, ela não consegue ver que o adulto tem problema. A criança, ela só olha para a própria dor. Então, é sair dessa situação de criança, entrar na adulta, né? O adulto, sim, consegue olhar para isso de uma forma maior e ver que os pais também têm as questões deles e que eles nunca fariam isso por mal, né? Eles também amam. E aí isso vai começar a trazer, então, achar os pontos para começar a trazer mais clareza para isso tudo. Um exemplo disso é assim, né, Juliana? Nós somos todos ligados uns aos outros. Eu falo, estamos sempre ligados a pessoas ou a histórias, a situações, né? Então, nós estamos sempre ligados numa grande teia. Você, por um tempo, ficou ligada a essa dor, dessa situação abusiva, traumática, em relação ao papai, que também deve carregar a dor dele, que Sim. vem dos avós, e muitas vezes a gente reconhece, identifica situações dos nossos avós. Vamos pensar quem são os nossos avós, Juliana, são imigrantes, são pessoas que vieram, muitas vezes fugidos da guerra, italianos, espanhóis, portugueses. Eu tenho índio por parte de mãe e de pai. Eu também. Que foram basicamente catados e aprisionados, né? Sofrendo... Castrados, sofrendo situações de abusos, não foram permitidos viver a vida deles como eles tinham até então, né? Antes que viesse aqui os colonizadores. Então, todos nós carregamos, né, das histórias que a gente fala dos nossos antepassados que vieram antes, histórias de dor, histórias de abuso, histórias que não deram certo, né, que vem carregado de sentimentos, de emoções, o quê? De raiva. Amores interrompidos. Amores interrompidos, muitos, abortos, né, abusos. E, inclusive, gente, quando a gente fala de abuso consentido. Que o abuso consentido é quando a mulher, por exemplo, ela não quer ter relação sexual e aí o marido força e ela tem relação, ela permitiu, mas aquilo ainda foi um ato abusivo. E pensa só, hoje nós, mulheres, ainda temos essa opção de escolha, né? Mas antigamente... E até no nosso meio de amigos e tudo, às vezes as mulheres relatam que transam sem vontade, transam por transar, e isso é uma forma de abuso. Então, até se hoje acontece, imagina
antigamente, né? Sempre Quanto, existiu, gente, sempre quanto. existiu. E hoje também, né? Haja visto. Menos, né? Mas ainda existe. Não, eu nem sei se menos, Ju. Se a gente pensar em tantos casos de feminicídios. Ah, é verdade. E a partir do momento que eu comecei a entender essas dores, né? Aquilo que eu falei, nesse momento que eu olhei para minha dor na relação familiar, na relação com a minha mãe, comecei a ter uma visão um pouquinho diferente, mais ampla. Eu comecei a perceber que as pessoas que estão em terapia comigo, os meus clientes, na sua grande maioria já sofreram processos abusivos. A grande maioria. Ou seja, a maior parte de todos nós carregamos uma dor e muitas vezes a gente não perdoa o outro por causa disso. E aí, isso fica perpetuando, né? Porque olha o que aconteceu com você. Quando você entendeu, você perdoou e a sua relação com a sua mãe se transformou. Totalmente, totalmente. Hoje até o contrário. Ela cuida demais de mim, se preocupa muito, né? Tem horas que eu preciso, né? Calma, eu tenho minha vida, sou uma mulher adulta, eu cuido de mim, mas mamãe mudou muito e ampliou muita coisa moveu, né? E se modificou na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Sim. Isso que é interessante. Então, porque quando a gente cuida, né? Isso, reverbera, né? Aquela ideia, sabe aquela pedrinha que a gente joga num lago e vai fazendo ondinhas, né? As menores aumentando e isso vai se ampliando. É natural que isso aconteça. Então, toda vez que a gente cura, fala cura, né? A cura vem sempre num processo. A gente nunca pode dizer, eu me curei totalmente. Porque essas dores vão sempre existir. E não é só isso, eu ainda penso uma outra coisa, né? Assim, a gente não está tendo Alzheimer. Então, gente, é assim, uma coisa é cura, outra coisa é esquecimento. Então, às vezes, podem vir situações ou coisas que vão atrelar ou vão gerar gatilhos que te fazem lembrar daquilo. Só que é que aquela situação que causava dor anteriormente não vai vir com aquela força, ou às vezes nem vai causar dor nenhuma. Mas isso não significa que você esqueceu, né? Então, assim, cura é diferente de Alzheimer. Então, às vezes as pessoas pensam assim, então eu me curei, nunca mais vou sentir. Não, calma. Calma, né? Então, é diferente. Só não tem aquele alvoroço de dor, aquela potência, aquele negócio que inflama, né? E explode, né? É diferente. Eu gosto de falar da cura como um processo de transformação, que foi esse meu exemplo, né? O exemplo da minha própria vida. Então, como um processo de transformação. Porque muitas vezes a gente cura uma dorzinha, mas aí logo, porque nós temos necessidade, né, de entrar nas nossas dores, né, Juliana? Menina, e o inconsciente tem vontade própria. Gente, eu falo, eu já cuidei disso, da onde tá surgindo isso aqui dentro desse cabeção? Mas da onde veio isso? Aí vem. São os processos inconscientes que vão vindo, né? Estamos vivos, gente. E que bom, é isso mesmo, Estamos vivos, né? Se isso acontece, se a partir do momento que uma dorzinha se transformou, e a gente fala em transformar dor em força, né? Medo em força, e aí aparece logo na sequência uma outra dorzinha, uma outra lembrança, né? Um outro trauma surge, e estamos vivos, é sinal que nós temos a capacidade dessas transformações. O ser humano é um ser de transformação. E aí, depois de muitas experiências, muitas transformações, o que é importante, Ju, é a gente ir para um outro nível, que aí, dentro da minha formação, falamos de evolução, nível evolutivo. Que nada mais é do que você se permitir ter novas experiências, novos aprendizados, novas transformações e novas coisas que vão surgindo, se permitir o novo, se abrir para o novo. É sair daquele ciclo repetitivo que você estava vivendo, aquele maranhão, e expandir, né? Expandir para novas possibilidades. E o nível evolutivo, né? Além disso, né? dessa nova configuração até aqui, interna e nas relações, é você poder fazer algo de bom com tudo isso. Com tudo isso que acontece ou aconteceu na sua vida. O que é o algo de bom?
É a profissão. Então, a partir do momento que desse evento, que eu consegui movimentar coisas internas, né, nas relações familiares, eu comecei a atender de uma forma diferente. As pessoas que vinham me procurar percebiam, relatavam, falavam, ai, que gostoso estar aqui. Nossa, 1 horinha de terapia, ai, passa tão rápido. Né? Então, esse é um nível evolutivo. Você Porque passa... tudo muda de dentro para fora, né? E a energia chega antes, né? É isso. Agora, energia, né? Porque o tempo todo nós vibramos numa determinada energia. Isso é fundamental, né, Juliana? Então, assim, e é válido pensar, se você hoje sente alguma dor, se você está em algum processo, né, enroscado, que não se desenrola, emaranhado, como nós falamos, qual é a sua vibração? Qual é o sentimento que está aqui dentro? Eu sempre falo, quando as coisas estão muito pesadas, né, sabe aquele dia negro e que você levanta e você pensa, eu nem devia ter saído da minha cama? Comece a agradecer. Esse sentimento e essa vibração de gratidão muda o nosso olhar, muda a nossa forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então, a vibração, isso é importante. Aonde eu estou vibrando? Em que condição que eu estou aqui agora? É aquilo que você alimenta dentro de si, né? E você sabe que às vezes acontece comigo, que eu tô num dia, gente, porque quem me vê assim sempre vazia, né? Imagina que aqui dentro mora uma pincher raivosa. E aí, nesses dias, às vezes eu não consigo agradecer. Tem dias que eu tô meio borocochô mesmo. E aí, o que eu faço? Eu, Juliana, se eu não tô nessa vibe, assim, de estar a fim de agradecer, eu coloco uma música. Uma música com uma frequência, às vezes nem é falada, nem nada, ou alguma falada, mas com uma alta frequência. Porque aquilo que vem externo também influencia o meio interno. Então, para quem não consegue mudar através de, naquele dia que não tá conseguindo verbalizar, colocar uma música pode ajudar, né? Então, não tô a fim de ouvir música. Coloca uma frequência binaural, coloca uma frequência com hertz alto, e aí isso vai transformando de alguma forma. Mas o importante é, o que é que você quer alimentar? Você vai alimentar a tristeza, a dor, a mágoa, a raiva, ou você vai fazer algo para que isso se modifique? E o que é que você vai fazer? Não consegue agradecer? Beleza, coloca uma música. Não consegue colocar uma música? Beleza, coloca uma licenciada. Não consegue colocar uma licenciada? Não consegue colocar uma música? Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Converse com alguém que tenha uma boa vibração. Ou, se você faz terapia já, né, se comunica ali com o teu terapeuta. Não, busque ajuda. De alguma forma, busque ajuda. Mas, Ju, tem pessoas que mesmo que não estejam num dia ruim, estejam num bom dia, não sabe olhar para tudo aquilo que tem de uma forma grata. E aí a gente está falando de uma outra coisa também, que também tem a ver com o perdão, que é a pessoa não conseguir reconhecer aquilo de bom e aquilo de ruim, né? Que o pai e a mãe fez, que tem a ver com isso que a gente tá falando, né? Então, quando eu tinha ranço, por exemplo, do meu pai, que hoje, gente, hoje tá uma belezinha, né? Então, quando eu tinha ranço dele, eu também tinha problema para enxergar algumas coisas, principalmente quando elas vinham de homens. Porque eu fazia comparações, né? Então, eu comparava muitas coisas. Eu tinha preconceitos, né? Pré-julgamentos. E a gente não é grato quando a gente julga. Então, você julga que aquilo ali não foi o suficiente. Você julga que aquilo ali não foi bom. Você julga que aquilo ali foi pouco. Então, quando você se liberta dessas amarras e daquilo que não te faz perdoar, você passa a ter um ponto de vista e um olhar menos crítico, o que favorece esse olhar de agradecimento. Porque a crítica, gente, mata a gente. Porque se eu for arranjar um probleminha em alguma coisa, eu vou arrumar um probleminha em alguma coisa. Porque a gente sempre tem os dois lados. A gente vive no mundo dual. Yin e yang, certo, errado, bom e mal. Luz, sombra. Então, a gente sempre pode escolher olhar mais para a luz ou olhar mais para a sombra. Mas tudo e todas as pessoas e todas as situações vão ter pontos negativos. E aí, cabe a você ver aquilo que você vai conseguir olhar. E às vezes você não consegue porque falta perdão. E o perdão vem desse julgamento. O que você está julgando? Então, eu julgava a atitude do meu pai. Eu julgava o não acolhimento.
E é inerente. Isso faz parte da condição humana. O julgamento faz parte da A condição gente humana. julga. Quando uma pessoa não julga, é uma pessoa iluminada. Ah, mas eu não conheço ninguém. Não conheço. Ah. A gente julgou o batom pra colocar o batom na cara, gente. Desculpa, por que eu passei rosa e não passei amarelo? A gente julga pra colocar roupa, né? O tempo todo a gente faz escolhas baseadas em comparações normalmente. Julgamento. Então, é inerente à nossa condição humana, então, Sim. a primeira parte. E quando a gente julga, é aquilo. Se eu estou julgando, estou numa avaliação, e se eu olho para Juliana e falo, aquele batom daquela cor, né? Que mau gosto. Que mau gosto. Eu jamais, se bem que eu tô parecido, mas eu jamais usaria um batom daquela cor. Então, assim, eu tô julgando de que aquilo não é bom. E o que é bom é o que eu uso, é o que eu faço. Então, o julgamento sempre tem essa régua avaliadora, né? Como você falou, bom e mal, certo e errado, isso é o julgamento. Quando eu consigo sair dessa condição, e que é um exercício, porque a nossa condição, a nossa natureza humana é o julgamento, né? Difícil a gente não entrar nessas situações, porque o tempo todo nós somos até convidados a isso. E ensinados também, Ensinados. desde pequeno. Não faz isso porque é feio, faz aquilo porque é bonito. Né? Então, é natural. A mamãe te ama se você comer toda a comidinha, a mamãe te ama. Então, aí o amor tá vinculado a uma condição, né? Não é assim, olha, você se alimentando, comendo toda a comidinha, você vai ficar bem nutrido, bem alimentado, que tem a ver com a função mamãe, né? Não, é se você não fizer tal coisa, a mamãe não te ama. Se você fizer tal coisa, o papai não vai gostar. Então, é sempre numa condição. O julgamento é isso. E às vezes a gente fala sem nem perceber, né? Muito maluco. Não, é o aprendizado. São aprendizados muito fortes. Então, né? A gente tem aquela frase orar e vigiar. E o que é isso? É orar e perceber, ó. Se liga, fica antenado o que acontece com os seus pensamentos, com as suas emoções. Porque o julgamento, então, o outro é menos, vale menos do que... A opinião dele importa menos do que a minha. Do que a minha. O que ele o outro sabe tem... menos do que eu. Eu, no lugar dele, teria feito diferente. Que era o meu caso, né? Eu, enquanto jovem, né? Que foi esse período todo do ranço, né? Eu pensava, eu no lugar te teria feito diferente. Olha o julgamento. Será que teria feito mesmo? Às vezes não, gente. Às vezes não. Mas quando você está inflamado na dor, esse julgamento piora. E no momento que existe esse julgamento, cadê o amor? Não tem. Fica difícil, né? Não tem como julgar e amar ao mesmo tempo. Porque o amor, ele até corrige. Mas não é nesse ponto de vista de julgamento. É num ponto de vista de a aceitação daquilo que foi como foi e de tentativa e, de repente, um aconselhamento de uma melhoria. Mas é completamente diferente, é uma outra postura. Aí no amor a gente sai desse julgamento, que é um grande exercício, é difícil sim, mas é possível. E a gente passa a avaliar, é isso, como é que foi essa história? Essa história de abuso foi boa para mim? Não, não foi. E o que eu aprendi com isso? O que eu evoluí? O que eu fiz da minha vida com aquilo que não deu certo? Agora eu vou mudar, vou passar para uma outra ideia. Por exemplo, grandes empresários são aqueles que erraram muito, que faliram. Ousados. E que não deram certo. Em algum momento algo deu errado, perdeu tudo, faliu. E aí o que ele faz? Ele olha para aquilo, bom, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz que não deu certo? E aí ele vai para um novo empreendimento, para um novo negócio, para uma nova situação, de uma forma... Usa aquela experiência como embasamento e para corrigir, né? Uma outra energia que você usou aí, ousado, né? Numa outra energia e vai... Então, pessoas de sucesso é porque erraram muito. Então, o que é certo? O que está errado? Então, quando eu erro muito, se eu tiver esse olhar, né, de aprendizado, eu aprendo muito. E eu cresço com isso. Aí, Evelyn, olha só.
A partir do momento que você, então, percebe isso, né? Que nós percebemos isso, recalculamos a rota e vamos para esse caminho do amor, tudo se transforma. Absolutamente tudo. Né? Então, quando eu passei a ver o meu pai com um olhar diferente, no começo, ele ainda ficou um pouco reticente. Meu pai ficou meio desconfiado, né? Porque foi uma vida da Juliana tratando ele de forma esquisita, né? Quando fala mal de uma adolescente chata, a gente pensa numa adolescente chata. Aborrecente. Aborrecente, chata para um caralho, chata. Eu. Né? Nossa Senhora, coitado do meu pai e da minha mãe. Então, essa foi eu. Então, depois desse período de adolescência, quando eu, né, melhorei, entendi as coisas, demorou um tempo também para que ele aceitasse essa Juliana menos reativa. E aí, demorou um tempo. E aí, foi através do amor que eu consegui, então, transformar a minha relação com meu pai. Porque ele também estava ferido. Porque ele ficou ferido com essa Juliana agressiva, porque eu era extremamente agressiva e reativa, chata mesmo. E aí, demorou um tempo. E durante esse tempo, muitas vezes eu pensei em desistir. Ai, eu já fui amorosa com ele e nem respondeu. Sabe assim, eu pensei em desistir. Só que aí eu lembrava, mas Cacildes, também não foi fácil para ele. Né? Foram muitos anos. E aí, muitas vezes a gente precisa também vestir a sandália do outro, né? Se colocar no lugar, ter empatia de pensar e entender que o outro também foi ferido, né? Por mais que eu tivesse na minha dor, eu também agredi o meu pai com as minhas atitudes, as minhas falas e com o meu comportamento principalmente. E aí, precisei então aí sair desse lugar de arrogância da adolescente, metida, chata e tal, me colocar no lugar de humildade de filha e pro meu lugar certo para conseguir então ter uma boa relação com meu pai. E isso demorou um tempo, até para eu conseguir me colocar nesse lugar de filha, de sair daquela postura, né, de pincher raivosa. E aí o resultado, ele é um resultado que vale a pena, né? Porque hoje minha relação com meu pai é super fofinha. Ontem eu cheguei em casa, tinha um bilhetinho lá, ai filha, te amo, tal, super bonitinho, né? Então é muito legal. Mas foi uma conquista. Foi uma conquista. E essa conquista precisou vir através da maturidade. Que, no final das contas, a vida se trata de amor, perdão e fé, né? E esse amor é o que vai trazer essas transformações. E no lugar onde há amor, esses julgamentos e esses ranços e até a vítima, elas precisam ser deixadas de lado para que isso possa se resolver, né? E para isso existem ferramentas para que a gente enxergue em que momento nós estamos, né? Será que eu estou na vítima? Será que eu tô, então, nesse período de arrogância, tô me sentindo maior ou superior ao meu pai, achando que eu sei de tudo, ele não, tô querendo inverter os papéis, será? Em que momento eu estou da minha vida? E aí, é interessante porque essa questão com o pai, ela vai reverberar no financeiro. Então, como tá a sua conta bancária? Tá cheia de dinheiro? Então, tá ótimo, tá ali tá fluindo a carreira, as coisas estão fluindo, então ótimo. Mas se de repente tá meio, né, o negócio tá meio engasgado, né, provavelmente deve ter uma questão aí com o pai que precisa ser resolvida, né? A gente fala que tudo que é ação, tudo que vai para fora, é a energia do masculino. Por isso que nós estamos falando aqui, né? Tem a ver com essa relação com o pai. Tudo que é para dentro, energia aí, então sentimentos, emoções, nutrição, acolhimento, tudo tem a ver com mamãe, função mãe. E quando você fala de amor, que o amor fluiu, quando você não desistiu nesse momento, eu sempre falo que o amor ele pode fluir a partir da forma com a qual nós nos relacionamos. Então, sabe aquela história? Não é o amor que sustenta uma relação, é a forma de se relacionar. Aí, nessa forma de se relacionar, o amor flui. Então, quando você não desistiu e a partir do momento que você abaixou sua cabecinha, né? Deixa eu me colocar aqui no lugar de filha.
Papai e mamãe vieram antes, eles deram a vida. Então, dentro dessa visão sistêmica, de uma visão mais ampla, por que nós estamos hoje aqui, né? Por que eu posso... Graças a eles. essa vida, aquilo que nós recebemos. Então, esse é um presente grandiosíssimo, valiosíssimo. E a partir do momento que a gente pode, com simplicidade e reconhecimento. Então, no momento que você reconheceu que esse homem, que papai e mamãe foram e são pessoas imperfeitas, e nós filhos também somos, então tem um reconhecimento, a gente se torna grato e abaixa a cabecinha, fazendo uma reverência, né? Eu reverencio aquilo que é muito maior do que eu, maior do que os meus pensamentos, maior do que esse lugar de vítima. Então tem algo que é muito maior, tem muito mais força. Eu gosto desse exercício, de pensar isso, né? Porque eu, do meu lugar, sou pequenininha. É um grãozinho de areia no meio, né, de uma duna. É uma gotinha no meio do mar. Então, assim, nós somos muito pequenininhos. Na hora que a gente percebe o que há de grande, de enorme, de poderoso, de potente... Então, a potência está onde? No pai e na mãe que nos deu a vida. E aí, na hora que você mudou essa forma de se relacionar com o pai, na hora que mudou essa relação, o amor flui, o amor fluiu. Então, e o perdão também. O perdão, ele flui. Porque, de alguma forma, você abriu uma portinha aí dentro do teu coração e disse, eu estou aberta. E você, pacienciosa, em algum momento, o meu pai vai perceber que eu saí daquela adolescente rebelde. Então, a paciência, o amor, o perdão pode fluir a partir dessa nossa postura. Dessa forma como a gente escolhe se relacionar com o outro. Eu gosto sempre muito disso. Nós escolhemos o tempo todo. Sempre. Mesmo aqueles que acham que não estão escolhendo, que mantêm uma postura neutra, o neutro é uma escolha. Quando você diz, eu não escolhi fazer isso, a não escolha é uma escolha, a escolha de não fazer. Né? Então, a gente escolhe o tempo todo. E aí, é tomar decisões mais conscientes e mais responsáveis, né? Para te levar onde você quer chegar, sair do piloto automático e tomar decisões pensadas, né? Sentidas Rumo ao que você quer. Alinhadas com aquilo que você quer. Né? Mas um alinhamento que vem realmente dessa conexão, né? Você com a sua identidade, onde você quer chegar, né? E eu sempre percebo muito, né, quando eu faço essa pergunta. E aí, o que você escolhe? Aonde você decide ficar? Para onde você decide olhar? O que você decide alimentar? Né? Qual lado? Quais sentimentos? É uma pergunta difícil. Nem sempre a gente pensa isso, né, Ju? Assim, aonde eu tô? O que eu tô escolhendo nesse momento? O que eu estou alimentando dentro de mim? Que é isso? É a raiva, é a frustração, é a tristeza? Ou eu escolho alimentar a minha alegria, escolho alimentar a minha paz, escolho alimentar um bom relacionamento? E lembrando que as nossas escolhas são como aquela pedrinha que você falou que vai reverberar, né? Que vai ecoar no todo. Porque é muito maluco isso, né? Às vezes você fala, ai, mas a minha escolha não vai mudar nada. Gente, muda tudo. Muda tudo. Porque a partir do momento, né, que eu escolhi me libertar daquele ranço, daquele peso e escolhi o caminho do amor, o caminho do perdão, mudou a minha saúde. Porque eu estava com problemas de saúde, mudou os meus relacionamentos, mudou as minhas finanças, mudou tudo pra mim. E mudou também a minha relação com meu pai, que mudou a vida dele, porque que pai que não quer ter uma boa relação com os filhos, que mãe que não quer ter uma boa relação com os filhos, né? Então, os nossos pais erraram, porque eles são humanos, todos erramos. Se nós erramos também é porque nós somos humanos. E nós vamos errar o tempo todo, gente. Mesmo quando a gente escolhe o caminho do amor, não significa que vai haver uma perfeição e que nós não vamos fazer nada de errado.
né? Então, ainda assim, eu posso magoar meu pai, posso magoar os meus familiares, posso magoar meus amigos. Isso pode acontecer. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, que eu, da meu ponto de vista de imperfeição, eu tô dando o meu melhor, e que ainda assim eu posso errar, quando eu errar, eu vou me perdoar. E quando o outro errar, eu sei que ele tá fazendo por amor também. E que não foi por mal. E aí, essa crítica, ela cessa a autocrítica e a crítica ao outro, porque o caminho escolhido é o caminho do amor. Ô, Ju, tudo que eu identifico lá fora, em primeiro lugar, tá aqui dentro. Quando você fala de autocrítica e eu sou crítica com outros, é condição, assim, sine qua non. Quando eu critico muito o outro, existe aqui uma autocrítica. Quando eu faço algo para punir o outro, existe aqui uma autopunição. Quando eu não consigo perdoar ou amar o outro, aqui tem uma falta de perdão. E tem pessoas, aí eu vou colocar um foguinho aqui nessa... Bota fogo! Né? Colocar uma lenha nesse... Bora! E tem pessoas que falam assim, não, mas eu não faço nada de errado. O outro é que erra. Eu faço tudo sempre tão certinho. E aí, como que essa pessoa consegue perceber que tem algo de errado? Não é possível que ela faça tudo certo, que com ela não tenha nada de errado. Olha pra vida, que é o que você falou. Porque quando tem perdão, tem amor, as coisas fluem, né? O trabalho flui, a saúde física flui, a abundância, a prosperidade financeira acontece, relacionamentos saudáveis acontecem. Olha pra tua vida. Se tiver tudo ok, eu vou acreditar nessa perfeição, de que você realmente não é. Mas eu percebo pessoas assim, não, eu não erro. Né? E o mundo tá errado. Tudo lá fora tá errado. Mas na ideia dessa pessoa tá tudo certo aqui dentro. Só que a pessoa está em sofrimento. E ao mesmo tempo, ela tá ali com um tampão na cara, né, gente? Vamos tirar essa tampa da cara dela, dar uma chinelada na cara da pessoa que fala isso. Porque, não tem como ela não errar, gente. Isso não existe. O que é esse tampão, né? Tá aqui dentro. É aquilo que eu penso, é a forma como eu penso, que eu imagino, como eu sinto as coisas. Mas se eu não posso acessar os meus erros e reconhecer que os outros também erram, se eu não posso fazer isso, é porque existe medo de olhar para o que tá aqui dentro. Ou então, a gente brinca da chinelada, mas brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Na verdade, às vezes a pessoa tem medo de olhar e perceber que ela tá errada. E muitas vezes tem medo de ser rejeitada, né? E aí quer aparentar, fazer tudo certo, com medo de... mas se eu errar, se eu der uma mancada com a Evelyn, e se ela me abandonar? E se ela não olhar mais pra mim, não for mais minha amiga, não for mais... Como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com isso? E se ela descobre, gente, que eu sou imperfeita, será que ela ainda vai querer estar perto de mim? Só que ao mesmo tempo isso é tão ilusório, porque não tem como. Todos nós erramos, né? Todos nós temos os nossos pontos fracos, os nossos calcanhar de Aquiles, né? Isso. E o nosso maior desejo, o que você tá falando aí, Ju? O nosso maior desejo é de ser reconhecidos, é de ser vistos, de sermos amados. É o nosso maior desejo. Então, eu vou, assim, o tempo todo buscar o amor do outro. Isso tá certo, tá errado? Vamos sair do julgamento, né? Isso é uma questão saudável. Para vivermos aqui, a gente precisa disso. A gente precisa o quê? De calor humano. A gente precisa sentir na nossa pele que somos amados. Mas quando eu estou fazendo isso a todo custo ou a qualquer custo... E às vezes até negligenciando as próprias necessidades, né? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade tão grande de reconhecimento, de ser amada, que aí ela... tenta, para ser perfeito, passa por cima, às vezes, até dos próprios sentimentos, para não dizer não para o outro, para não magoar o outro, com medo disso ser depois visto como uma rejeição, com medo do outro não dar conta do não, por exemplo, né? Então, eu vou falar sempre sim, eu não posso fazer aquilo, mas eu vou falar que eu posso, eu vou dar um jeito, eu vou me desdobrar, vou para lá, vou para cá, vou fazer horrores, mas eu vou agradar o outro com medo de
de não ser amado, com medo de não ser aceito, com medo dele me largar. Mas isso é um castelinho de areia. É frágil, né? Esse caminho e essa construção, um relacionamento que é construído a partir disso é frágil. Em algum momento isso não dá certo. Ou a pessoa vai se ferindo porque ela tem que dar muito, né, fazer muito para atender às expectativas e os desejos do outro, vai se ferindo, vai se magoando e chega um momento que adoece. Adoece. Porque fica insustentável, né? Como é que faz? Porque para agradar o outro o tempo todo, eu vou ter que me negligenciar. Vou ter que deixar de me agradar. Muitas vezes o não para o outro é um sim para você. E um sim para você é dizer não para o outro. Olha, você vai até aqui. Eu só consigo se for amanhã, hoje não dá. Amor, perdão, também tem a ver com respeito, né? São tudo irmãos, né, Ju? Tudo assim, mãozinhas dadas. O amor, o perdão, o respeito. Então, e ainda que eu penso o seguinte, eu não gosto muito da Ju. E a Ju faz algumas coisinhas, não gosto, às vezes me irrita um pouco. Ainda que você não goste, não ame o outro, eu falo, o mínimo é respeito. Então, amor, perdão, respeito, estão tudo ali, tudo juntinhos, né? Então, na medida que existe essa condição do respeito, o autorrespeito, que é o que você está falando agora. Então, tem coisas que eu não consigo fazer, ou não me agradam, ou eu não tenho recursos, e aí não consigo atender as expectativas do outro. Vou dizer, então, um não para dizer um sim aqui. Eu reconheço esse meu limite, eu reconheço os meus recursos, o que eu sou capaz, eu tenho respeito por mim, e aí passo a ter, numa condição natural, respeito pelo outro. E aí, assim, pra gente, né, fechar essa conversa aí agora para esse lado, ainda tem uma outra coisa que para mim faz sentido, talvez faça para você, que é, eu só consigo amar aquilo que eu conheço. Como é que eu vou amar ou respeitar a Evelyn se eu não sei quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, quais são os valores dela? Eu só amo algo se eu conheço detalhadamente. Eu só vou conseguir respeitar se eu conhecer. E aí, se a pessoa não se abre para ser vista, ela não se abre para ser conhecida, não se abre para mostrar as suas vulnerabilidades, ela não tem como ser amada na sua totalidade. Interesa. Na sua inteireza. Porque para que eu possa te conhecer, eu preciso também conhecer quais são as suas sombras, ou os seus pontos fracos, ou os seus defeitinhos. Ainda assim, nada disso vai abonar aquilo que existe de bom em você. E amor é isso, né? Amor é essa troca. É isso. Amor é troca o tempo todo. E se eu não conheço, como que eu vou amar? Vou amar aquilo, a superfície, a casca. Sem saber o que é que tem de verdade. Amar um castelinho, né? Igual você falou que vai desmoronar. Não tem como. Aquilo fica muito raso. E aí, a gente continua vendo relações rasas, de amizades rasas, negócios rasos, relacionamentos rasos, porque as pessoas não se deixam conhecer na sua totalidade, com medo de expor essas vulnerabilidades e esses defeitinhos, que às vezes nem é um defeito tão grande assim, que nem vai incomodar o outro, que às vezes é uma coisa que está na sua cabeça. E quando é que a gente não consegue se abrir, né, Ju? É quando, por situações de dores, de traumas, a gente cria uma casca. Amor, todos nós carregamos o amor dentro de nós, né? Todos nós. Sim. A gente tem um coração que bate, que pulsa, né? O coração é o único órgão que não tem câncer, que não aparece o câncer. O coração é o único órgão. Então, mas quando eu tenho dificuldade de me abrir, né, para essa troca, para eu me conhecer, para eu me mostrar, para eu conhecer o outro, para eu receber aquilo que vem do outro,
E é uma condição que precisa acontecer para o relacionamento existir, de fato. Né? Quando eu não me permito isso, eu guardo esse meu amor numa casquinha. Uma casca bem dura, bem dura. Ou eu congelo, ponho no congelador. Eu não me permito sentir nada. As couraças, né? O pessoal se reveste ali, né? Coloca várias capas, armaduras e vai. Tô indo pra batalha. Isso que você fez é interessante, essa postura, né? A gente vive numa postura... Batalha, tô indo pra guerra. Enrijecida, enrijecida. Aí você sabe, hoje eu sou meu hobby, eu sou amante de dança de salão. Somos, né, Ju? E eu fui conhecer a dança de salão através de uma cliente que fazia terapia. E ela tinha lá as dificuldades dela, um estado depressivo, várias dificuldades, e foi para dança de salão. E ela falou da aula, da escola, e eu fiquei muito curiosa e fui lá conhecer. E a partir de então comecei a fazer a dança de salão. Né? Então, se abrir, né? Abrir, nós já falamos, para o novo, abrir para essa possibilidade, né, de algo novo aqui dentro, de um novo sentimento, uma nova forma de viver a vida. De socializar, de sentir, né? De sentir. E a dança é um exercício, né, ou tocar um instrumento, então é sentir, porque o som é uma vibração. Então, de novo, sentir. É aqui. E a dança tem o toque, né? É muito gostoso. Olha, fica uma dica, gente, para vocês aí trabalharem essa coisa do sentimento, da permissão, do estado de permissão. É a única forma que podemos viver e viver de uma forma mais leve, né? De um jeito gostoso, de um jeito saudável, em que possamos ver as coisas fluírem, as áreas da nossa vida fluir. É isso aí. Ive, tá dando já o nosso horário, e aí eu gostaria de falar para as pessoas e incentivar vocês a liberarem mesmo o perdão. Às vezes a gente fica magoado com coisinhas bobas, sabe? E uma vez me perguntaram assim, né? Não sei se me perguntaram, eu nem sei onde eu vi isso. Gente, de verdade eu não lembro. Mas era alguma coisa tipo... Se você tivesse só mais uma semana de vida, essa situação realmente faria diferença na sua vida? Eu lembrei o que foi. Eu tava numa sessão de mentoria individual e eu tava muito brava com um erro era um documento que tinha sido feito errado por falta de atenção e tal. E eu cheguei lá reclamando dessa situação. Aí a pessoa perguntou pra mim assim, se você tivesse só uma semana de vida, isso faria realmente diferença? Aí eu... Porque não faria. Muitas vezes nós ficamos estressados, magoados, tristes, rançosos com o outro, com coisas bobas. Sei lá, escreveu um negócio errado lá no seu trabalho, aí você fica bravo com o outro, fica magoado, sei lá, eu fico com ranço por conta de um e-mail lá que saiu errado. Corrige. Se você tivesse só uma semana de vida, isso faria diferença? Então, fica guardando coisas, sentimentos, emoções por conta de bobeira. Será que se tivesse uma semana de vida, você ainda tá bravo com seu marido, com a sua esposa, com seu amigo, porque, sei lá, porque falou uma coisinha meio esquisita, ou porque fez xixi e não abaixou a tampa do vaso, ou porque, não sei, às vezes a gente guarda coisas pequenas dentro da gente que vão virando coisas grandes, maiores, e que aquilo vira um bololô. Né? Isso pesa. Demais da conta. O ponto é esse, pesa. Imagine você caminhando na estrada da vida com uma mochilinha nas costas e com pesos, com pedras que pesam. Isso pesa. Então, e aí nós estamos cada vez mais, e lembrem-se sempre, quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Nós estamos cada vez mais intolerantes e às vezes pegando no pé das pessoas por conta de besteira, por causa de bestagem, como diria minha avó, bestagem. Então, por causa de bestagem, a gente fica aí com ranço, pegando ranço das pessoas, com implicância, sabe? Então, será que vale a pena? Né? Então, pare para pensar hoje, né? Com o que e quais são os fardos e pesos que eu estou carregando.
É lógico que feridas maiores talvez precise de ajuda, de pessoas e profissionais como nós. Mas, às vezes, tem outras coisas que você pode simplesmente deixar fluir e liberar perdão, ou só parar de ser chato mesmo, e parar de implicar, e trazer mais alegria. Porque, às vezes, a gente tem mais facilidade para implicar com o outro do que tirar um sarrinho, brincar e levar num bom humor, né? Então, trazer esses pequenos elementos, né? Será que isso faria... Se pergunte sempre, será que isso faria sentido se eu tivesse só uma semana de vida? Se não fizer sentido, dá um jeito de jogar esse trem pra lá. E o bom humor, a criatividade nos ajuda nesse aspecto, né? A não olhar para o problema, a olhar para a solução. É isso aí. Esse é o pulo do gato. Olha, eu fiquei extremamente feliz com o convite. Gostei muito dessa nossa conversa, Ju. Agradeço imensamente. Como é bom, né? A gente poder pensar um pouquinho diferente, ou conversar com alguém que pensa também coisas boas e coisas diferentes, que é o tal de pensar fora da casinha, né? Da caixinha, da casinha. É isso. Gratidão, Ju. Gratidão, Ivi, por estar aqui. Até a próxima! Vamos lá! Na próxima a gente vai falar de sexo, sexualidade, dos paranauê que vocês sabem que eu gosto de falar, né? É que hoje o papo tava mais sério pra entrar depois nesse viés também. Não, porque a gente precisa desse sentir, né? Pra Pois falar gente. da sexualidade, da nossa energia de vida. Sexualidade, né? Energia sexual é energia de vida. Tem que estar aquecido. É isso aí. Evelyn, gratidão. Um beijo. Agradeço muito.